Bom, boa tarde. Vamos lá, então, para a nossa aula, né? Boa tarde, professor. Opa, boa tarde, Jóia. Vamos lá para a nossa aula de administração de negócios. Vamos lá, deixa eu só localizar aqui. Ok. Bom, o que nós vamos falar hoje aqui, né? A gente vai falar especificamente de gestão de informação e comunicação, tá bom? E aí, dentro desse contexto, a gente vai falar um pouco, né, os canais de comunicação de uma empresa e como fazer a gestão, o gerenciamento disso, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre os dados, né, os processos, as dimensões, né, e algumas ferramentas que podem ser usadas e, inclusive, algumas questões pontuais sobre reunião e como deve ser conduzida e tal. Bom, vamos lá. E por que, então, é importante a gente trabalhar a questão do gerenciamento da informação e a troca dessa informação no ambiente corporativo? Bom, a quantidade de crescimento de informação que está circulando dentro da empresa, ela é bastante, e cada informação tem a sua particularidade. Algumas informações são mais superficiais, outras são mais densas, né? Outras precisam ter uma determinada formalidade, outras não precisam ser tão formais, né? Mas o fato é que, independente do tamanho da empresa, seja uma grande, uma média ou pequena, a informação tem que estar sempre transitando ali, tá? Evidentemente, quanto maior a empresa, maior o volume de informação que ela tem a fazer esse gerenciamento. Quanto menor a empresa, menor o volume de informação. Mas perceba que, independente do tamanho da empresa, é comum que ambas, ou independente da classificação da empresa, todas elas têm um problema que é o gerenciamento dessa informação, tá? Como fazer essa informação chegar a quem tem que chegar, certo? Muito bem. E aí, a gente percebe, então, algumas questões aí, né? A necessidade do aprendizado contínuo, né? No tocante ao gerenciamento de informação. Então, muitas vezes é comum a informação não chegar aonde ela tem que chegar. Toda empresa tem problema de comunicação, tá ok? Algumas mais, algumas com os problemas mais críticos, outras com os problemas não tão críticos assim, mas o fato é que toda empresa tem. Pegando o Instituto Federal como referencial para essa nossa situação, o Instituto, o IFSP, ele tem o site institucional. Então, o site institucional, ele é um caminho, né? Ele é um meio, né? Pelo qual o Instituto se comunica com a comunidade, se comunica com os seus alunos, com os seus parceiros, com as pessoas que querem ter um relacionamento com o Instituto Federal. O fato é que nem sempre essa comunicação ela é de qualidade, por assim dizer. Muitas vezes a gente pensa e fala assim, poxa, eu precisava de uma informação, ou o professor falou de um jeito, ou o professor não sabe onde está no site, e às vezes é o aluno que se perde, enfim. Toda empresa, por mais que ela se esforce, sempre vai haver uma questão ali, à margem da comunicação, que vai gerar algum ruído, tá? Então, a necessidade do aprendizado contínuo, então eu preciso estar sempre identificando as falhas nessa comunicação, para que eu possa, em tempo hábil, ou quando necessário, fazer a correção. Necessidade de especialização, ou seja, unindo o conhecimento ao teórico, aplicações eficazes e eficientes, né? A era da informação já causou, irá causar mudanças radicais na sociedade, no tocante aqui, realmente, a questão da comunicação, tá? Continuando, alguns conceitos que estão por trás dessa gestão da informação. Bom, todos os processos que serão utilizados devem manter esses dados organizados, tá? Então, quando a gente pensa em uma organização de dados, eu posso pensar no arquivo,
um arquivo manual, um arquivo digital, certo? Então, eu tenho que ter uma forma que esses arquivos estão organizados. E por quê? Porque quando eu precisar procurar esses arquivos, eu tenho que ter uma ideia de onde eles estão e como é que eu vou fazer a busca. Se eles estiverem bagunçados, a pesquisa em um determinado arquivo, quanto maior for ele, pior vai ser para localizar uma informação. Bom, isso inclui processamento, armazenamento de registros, sejam eles digitais ou físicos, né? É, os principais objetivos desse armazenamento é garantir que todos os dados cheguem a certas pessoas na hora certa e sem que ocorra um erro ou problema de integridade. Tecnologia deve ser uma ferramenta aliada nesse processo, tá? Então, a gente tem hoje ferramentas que compartilham arquivo, né? De forma, inclusive, colaborativa. E aí a gente precisa relembrar de um conceito, o que é a diferença entre dados e informação, né? Dados, basicamente, são amostras de elementos, né, que isoladamente não possuem nenhum significado. Já a informação é o agrupamento, é a organização desses dados que tem por objetivo gerar um significado para o seu observador, para o seu leitor. E os indicadores são também informações manipuladas, ou seja, matematicamente para auxiliar no processo da tomada de decisão. Então, por exemplo, eu tenho aqui um gráfico de pizza, tá? E esses indicadores, que são respectivamente os dados, foram organizados de forma a trazer uma informação para a gente, onde eu tenho aqui que o 31% ele é a maior representação aqui no gráfico. Tá? Então, perceba que a informação, se eu simplesmente lançasse aqui esses percentuais de forma solta, eles basicamente não trariam nada. Tá? Eu não teria nenhuma elucidação em cima disso. E o processo de comunicação, ele segue um roteiro. Tá? O roteiro, basicamente, é... Opa, peraí. Aqui. Os processos de codificação da mensagem, escolha dos meios adequados, diferenças de interpretação, a decodificação, né, entre o emissor e o receptor. Então, perceba, a mensagem só faz sentido se ela tem um emissor e ela tem um destino, um receptor. Se uma mensagem não tem origem, peraí, quem elaborou essa mensagem? Como é que essa mensagem veio? Essa mensagem tem que ter uma origem, tá? E se ela não tiver um receptor, por que eu estou falando isso? Estou falando a esmo, né? E perdas intrínsecas entre cada etapa do processo que vão gerar esses problemas. Então, eu tenho a gestão da informação, né? Que vai armazenar o que for útil e necessário. Filtrar o ruído e eliminar o que for inútil. Então, o que interessa e o que não interessa, basicamente. A gestão da comunicação, ela tenta garantir o sucesso da decodificação da mensagem enviada por parte do receptor. Então, muitas vezes, se uma empresa, por exemplo, a área de marketing, a área financeira, a área de estratégia da empresa, quer comunicar os colaboradores de uma determinada mudança no processo, no paradigma, ele tem que fazer uma comunicação adequada, tá? Porque simplesmente se colocar lá termos técnicos, pode ser que uma boa parte da empresa não entenda o que está sendo falado, o que está sendo explicitado ali. E tem a gestão do conhecimento, que vai promover a padronização de forma bem-sucedida de realizar tarefas. Ou seja, mais ou menos eu definindo formatos e padrões para essa comunicação e informação. Tá? A solução disso é uma boa gestão de pessoas, projetos, com vistas para a qualidade de processos. Então, o que nós temos aqui? A gente tem aqui uma mensagem que ela tem uma origem e ela tem um destino. E esse destino, essa elaboração passa pelo emissor, que vai elaborar a mensagem, vai compor a mensagem, vai formatar, vai elaborar o meio de comunicação que está sendo usado. Vai daí
construir essa mensagem, certo? Vai construir essa mensagem, vai utilizar um meio de comunicação, que pode ser um quadro de avisos, um e-mail, um WhatsApp, tá? Para que essa chegue até o seu receptor. Muito bem. A gestão da comunicação, as fake news, big data, data mining, né, por aí vai, ela pode gerar alguns processos, tá? E isso sempre vai definir um processo. Então, a gente pode dizer que no primeiro momento aqui, eu vou ter como base os dados, tá? Depois eu tenho aqui quais passos preciso monitorar, como medir o armazenamento, como tratar esses dados, né? Depois eu faço uma nova rodada com novos dados gerados, o que os dados me dizem, né? A partir do momento que eu fiz aquela primeira análise, agora eu já filtrei, já organizei o que me interessa. Agora eu fiquei só com o que me interessa de fato. O que esses dados dizem para mim? Como estruturar isso de forma útil e eficaz? Ou seja, como é que eu vou organizar isso em uma mensagem, né, em uma comunicação? E aí agora eu tenho um terceiro passo aqui, que é comunicar e informar. E aí, quem deve receber qual informação, quando, né? Como essas informações, como essa informação será decodificada, e aí o quarto passo seria a tomada de decisão, que não é o caso aqui. Seria daí uma questão estratégica ou uma decisão se compra um produto ou se não compra, por exemplo, tá? Que essa comunicação, a gente pode interpretar, a gente pode definir ela com algumas dimensões, né? Então, a gente tem, por exemplo, a gente pode falar que ela pode ser verbal, né? Ela pode ser falada, então ela vai ser verbalizada. A gente costuma fazer isso muito numa aula expositiva, numa reunião, numa palestra. A gente tem a forma de explicitar ela de forma gráfica, ou seja, por meio dos desenhos ou de uma composição gráfica, eu passo uma mensagem ou a junção tanto de verbal como de gráfica, as duas junto, né, vão se complementar numa comunicação mais ampla. Eu posso ter também a comunicação corporal. A gente encontra essa comunicação corporal muito comum em artes, né, como teatro, por exemplo, um jogo de futebol, onde o jogador ele expressa a sua comunicação pela habilidade corporal pela qual ele faz um movimento, um chute, um drible, né? Essas comunicações elas podem ser explicitadas também em forma de reunião, como eu falei, uma palestra, e também por outros meios mais conhecidos atualmente, e-mail e também o WhatsApp, tá? O fato é que eu posso ter uma mensagem que ela vai englobar todos esses tipos de comunicação interna e externa, e eu posso fazer uso de mais de uma habilidade aqui propostas, tá? O Business Intelligence, né, que é a comunicação empresarial, ela envolve um conjunto de estratégias que envolvem a captura e análise de dados para os processos de tomada de decisão. Então, quando a gente fala em Business Intelligence, é quando a empresa ela pretende tomar uma decisão, mas ela quer tomar a decisão com base numa decisão mais assertiva possível. Então, o que eu tenho? A partir de uma coleta, uma captura massiva de dados sobre um determinado assunto, por exemplo, e aí, com base nisso, eu organizo, filtro, ajusto, tiro o que não me interessa, fico com o que é relevante e vou tomar uma decisão em cima disso. Então, eu tenho aqui, por exemplo, né? Eu posso... Opa, deixa eu marcar aqui. Eu posso identificar os geradores, né, de custos para uma determinada mudança de paradigma da empresa, aumente o valor agregado, né, o aumento do valor agregado, acompanhamento de resultados. Então, eu preciso acompanhar os resultados para que eu possa depois ter um medidor que possa me auxiliar nesse processo de tomada de decisão. Os relatórios em tempo real, né, eles são muito importantes para que eu tenha a tomada de decisão imediata e identifique uma possível variação na qualidade do produto, por exemplo.
análise preditiva, né? Ou seja, não vou esperar o problema acontecer. A hora que eu ver que um determinado dado ele está dando leve alterações, eu já executo, eu já atuo em cima desse processo para estar resolvendo ou corrigindo ele. E evitando longas discussões. Tá ok? Então, eu não vou me aprofundar, não vamos passar um mês aqui discutindo pontos relevantes, pontos que não sejam relevantes, desculpa. Nessa ideia, a gente tem algumas ferramentas de comunicação que podemos utilizar. Então, a gente tem alguns trabalhos colaborativos, como o Trello. O Trello é uma forma da gente trabalhar de forma colaborativa, aonde eu coloco algumas etapas de algumas coisas que tem que ser feita e a equipe vai trabalhando, vai atuando ali em cima. Eu tenho esse Monday aqui, tá? Ele tem uma parte gratuita e tem uma parte paga. Eu tenho o Canva, né? Eu tenho o Google Calendar, que eu posso definir propostas de reuniões ou agendamento de coisas que precisamos trabalhar de uma forma. Eu estou fazendo uma gestão ali de informação. Eu tenho o Google Drive, né, que eu posso ter o compartilhamento de arquivos de forma colaborativa também e posso obter os dados a partir de formulários do próprio Google, onde eu posso fazer enquetes, pesquisas, tá? Fazer a coleta de informações e a gestão dela posteriormente. Aqui eu estou falando um pouquinho de cada um deles, tá? Do Trello, né? É um aplicativo de gerenciamento de projeto, ok? Não vou me alongar muito em cada um deles. É um sistema operacional de trabalho que permite que as organizações criem aplicativos personalizados, né? Dá para trabalhar de forma colaborativa em projetos. O Canva, né, é uma plataforma gráfica que permite trabalhar projetos de forma colaborativa também. O Google Agenda, né, onde que eu posso agendar minhas atividades e, de certa forma, se eu tenho essas atividades trabalhadas em grupos, a gente vai se organizando de forma colaborativa, com os prazos. O Google Drive, né, que dispensa apresentações, mas basicamente é um repositório de arquivos que eu posso trabalhar de forma colaborativa, compartilhar com os demais. E o Google Forms, que eu uso muito para fazer a coleta de dados, para que eu possa compor dados que vão me ajudar nesse processo aqui de gestão de informação, tá? E aí, para a gente quase finalizar, vamos falar um pouco de reuniões, tá? Reuniões muito extensas, né? Reuniões que não agregam valor ou que não avançam no processo de elucidação de problemas, né? Então, por exemplo, né? Reuniões, elas não devem ser feitas de forma demasiada. Existem empresas que têm cultura de fazer reunião toda semana, tá? Isso pode ser, depende, isso é muito particular da empresa, do ramo e do negócio, tá? Mas tem que tomar cuidado, porque se as reuniões elas forem muito próximas uma das outras, não há tempo suficiente para o que foi discutido, dependendo do ramo de atuação, o que foi discutido na reunião anterior não foi digerido ou ainda está em processo de amadurecimento, de desenvolvimento. Então, muitas vezes, reuniões semanais não agregam valor. E também tem que tomar cuidado que reuniões muito espaçadas, elas perdem o significado, que é a questão do comprometimento da equipe, do alinhamento da equipe, ou seja, do fato da equipe estar sempre se comunicando. Depende muito de como está organizada a comunicação. Mas, independente disso, sempre que for necessário desenvolver uma reunião, precisamos ter em mente o seguinte, né? Primeiro, posso resolver o problema em um grupo menor? Então, ao invés de eu montar uma reunião com a empresa toda,
A pergunta é a seguinte: será que existem pessoas que eu estou convocando para nessa reunião que não precisam estar ali porque não pertencem a esse problema ou a esse questionamento? Se a resposta for sim, então rever, né, filtrar melhor as pessoas que vão participar dessa reunião. Será que é para todo mundo estar ali? Será que esse assunto é para todos? Então, muitas vezes eu vejo que muitas empresas não tomam esse cuidado e isso acaba se perdendo. Aí ficam aquelas reuniões maçantes para pessoas que não têm nada a ver, né? Segundo ponto relevante a se levar em consideração: é uma reunião ou é uma notificação? Tem gente que marca a reunião para dizer que o horário de almoço dela mudou, né? Como se isso fosse algo. Isso é uma notificação, isso não é uma reunião, né? Você notifica a pessoa. E a notificação ela pode ser feita, por exemplo, no e-mail, o e-mail institucional da empresa, tá? Fazer uma reunião para dizer que o fulano vai sair de férias. Não precisa, isso é uma notificação. As reuniões, elas têm um caráter de serem tratadas de forma mais ampla. É quando eu preciso dividir um sentimento, uma tarefa, uma atividade que é importante para todos, tá? Ah, o que estarei deixando de fazer para participar da reunião? Então, essa é outra dúvida importante, né? Uma coisa é você se perguntar o que eu estarei deixando de fazer para conduzir essa reunião, para fazer essa reunião. E a outra pergunta é: o que os outros deixarão de fazer para participar dessa reunião, né? Você está deixando o que de lado? E o que as pessoas vão deixar de lado para estar na reunião que você está organizando? Então, por isso, só por essas duas últimos questionamentos, a reunião tem que ser super importante, tem que ser ágil, curta, objetiva, de modo a trazer exatamente o que precisa ser tratado e não demandar mais tempo do que o necessário, tá? Se mesmo assim for imprescindível a reunião, né, ou seja, se a partir dessas 4 perguntas ainda a reunião for necessária, deve ter um objetivo definido, hora para começar e hora para terminar, né? Lembrando lá a lei do Parkinson, certo? Escolher de preferência dias menos produtivos ou dias que você sabe que a produtividade é menor e mais criativos, né? Ou seja, sexta tarde, né, por exemplo. Basicamente, o que a gente tinha para falar hoje aí era isso, nessa primeira parte. Alguma dúvida aí nesses apontamentos? Tranquilo? Tranquilo. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte, hoje a aula era bem curta, vamos se ver lá daqui a 2h31, a gente se encontra na sala de empreendedorismo, tá bom? Beleza, professor. Então tá jóia. Até mais.